Bom dia! Então, nas outras aulas que nós estamos estudando sobre Erval do Oeste, nós observamos já como que era o relevo, aonde a gente está num planalto cheio de pequenos morros, né? Sendo que o lugar mais alto em Erval do Oeste é o Morro de Serra de Sarandi e o lugar com as menores altitudes, os lugares mais baixos, são aqueles perto do Rio do Peixe. Nós também já estudamos sobre Erval do Oeste, sobre a sua vegetação, que é os tipos de plantas o tipo de matas que a gente tem aqui em Erval do Oeste. Nós vimos que ela se divide em dois tipos, né? A umbrófila mista, que é aquela que possui misturado os pinheiros, as araucárias, né? As matas da araucária. E nós também temos a estacional decidual, que é aquela que, quando dá o inverno, as folhas das árvores caem, as árvores perdem suas folhas. Beleza? Esse é o tipo de vegetação que a gente tem, desses dois tipos em Erval do Oeste. Nós também vimos sobre a hidrografia, que é o estudo das águas que a gente tem no nosso município. Nós vimos que o principal rio do nosso município é o Rio do Peixe, que o Rio do Peixe separa Erval do Oeste de outros municípios, por exemplo, Luzerna e Joaçaba. Nós também vimos que, além do Rio do Peixe, que é o mais importante, Erval do Oeste possui outros rios que são grandes e importantes para dar água ao nosso município, que é, por exemplo, o Rio Barra Verde, os pequenos rios e córregos que são afluentes do Rio do Peixe, o Rio Caçador, Lajeado Caçador, e entre alguns outros. Nós também vimos que Erval do Oeste fica em cima de um grande lençol freático, né? Que é uma grande quantidade de água que, quando chove, penetra no nosso solo e fica embaixo lá, escondidinho, que a gente pode retirar através de poços, e que Erval do Oeste também possui, então, poços em alguns lugares para retirada de água. Tá bom? Hoje nós vamos ver como funcionou as primeiras pessoas que vieram, quem são as primeiras pessoas que vieram morar nessa região que hoje é Erval do Oeste. Então, quem que veio primeiro aqui para Erval do Oeste? Quem foram os primeiros homens, as primeiras crianças, as primeiras mulheres que chegaram aqui? Que chegaram perto aqui da onde hoje é Erval do Oeste, onde hoje é Joaçaba, aqui onde tem o Rio do Peixe. Quem é essas pessoas? Então, as primeiras pessoas que chegaram em Erval do Oeste foram os índios, foram os povos indígenas, tá? Então, os primeiros seres humanos a virem morar, a percorrer essa região, a subir o morro, a andar pelo meio do mato, a beber água do Rio do Peixe, foi os povos indígenas, tá? Então, ali nosso texto está falando, ó, antes da chegada dos seres humanos na região do Oeste, onde se localiza o município de Erval do Oeste, existia somente a paisagem natural. Então, o homem não tinha encostado em nada, era só as matas, né? Aqui até tenho aqui, ó. Aqui, ó. Então, antes da chegada do homem, Erval do Oeste era assim. Tá? Não tinha casa, não tinha estrada, não tinha ponte, não tinha nada. Era só a floresta da araucária e a floresta que, quando dá inverno, perde as folhas. Tá? Que é os dois tipos de vegetação que a gente tem aqui. Então, era assim, ó. Tá bom? Não tinha nenhum ser humano. Tá? Primeiro ser humano, como a gente viu, que eu já falei ali, a chegar aqui em Erval do Oeste, então, foi os índios. Tá? Os índios foram os primeiros seres humanos a passarem por aqui, a encontrarem o Rio do Peixe, a pescarem no Rio do Peixe, a caçarem os animais que estavam aqui, a comerem as frutas que já tinham aqui nas árvores nativas, beleza? Comer lá o pinhão do pinheiro. Então, foram os povos indígenas, tá? Beleza? Então, ó, os primeiros seres humanos a chegar na região de onde é Erval do Oeste foram os povos indígenas. Como que a gente sabe disso? Como que a gente consegue saber que os primeiros que chegaram aqui foram os indígenas? Então, ó, sabemos disso a partir das informações da arqueologia,
que é a ciência que estuda como os povos e as pessoas viviam no passado, a partir da análise de objetos materiais encontrados, e a partir também dos relatos dos primeiros colonos e caboclos que chegaram à região por volta de 1900. Quer dizer o quê? Então, esses primeiros colonos, esses primeiros caboclos, eles escreviam em seus diários, em cartas, que, nós vimos indígenas, nós fomos atacados por indígenas, os indígenas roubaram o gado na nossa fazenda. Porque o que aconteceu? Começou a haver uma luta de sobrevivência entre esses colonos, esses brancos, que começaram a construir a estrada de ferro, essas fazendas perto da estrada de ferro, que eles começaram a tocar, mandar os índios embora. E os índios, então, começaram a não ter mais o que comer, não ter mais aonde viver, e, logicamente, eles viram lá aqueles boi pastando, e eles começavam a invadir essas fazendas para ter o que comer, para não morrer de fome, né? Então, aí começou a dar as brigas, e essas brigas, muitas vezes, eram escritas, relatadas. E é por isso que a gente sabe hoje quais são os tipos de índio que passou nessa região. Através desses escritos, desses primeiros homens brancos que vieram morar para cá depois da construção da estrada de ferro, e também dos arqueólogos, que são os cientistas que procuram escavar e procurar indícios de lugares onde o índio viveu e como que o índio viveu. Até aqui eu tenho, para mostrar para vocês, aqui, um vídeo muito antigo, de 1928, da região de Blumenau, da onde hoje é a cidade de Blumenau, dessas primeiras fazendas aí, que foram criadas lá por alemães, que vieram da Alemanha morar ali, em Blumenau, e o ataque dos índios às fazendas ali, porque eles estavam precisando de comida. Antes eles podiam passear, o mato era todo deles, podiam ir e vir para qualquer lugar que eles quisessem, e com a chegada dos alemães, dos caboclos, dos portugueses na região, eles já não podiam mais fazer isso. Diminuiu o alimento deles, eles começaram a passar fome, e para não morrer de fome, eles acabavam invadindo as fazendas. Tá? Esse vídeo aqui, ele é bem antigo, de 1928, tá? Tá escrito até em alemão, que é a língua dos alemães que vieram morar ali. Tá? Aqui ele está falando que foi atacado aí, Então aí nós temos a cavalo alemão, tá? As matas de araucária da região, e a gravação dos índios, atrás de alimento, e acabavam matando o gado. Eu sei porque eu vi uma tradução, né? Que eu saiba falar, então, beleza? Então aí é uma das primeiros relatos. Então, a gente consegue saber como que o índio vivia, como que o índio era, por causa dessas gravações, de fotos, de escritos em diário, escritos em documentos, desses primeiros caboclos que chegavam na região aqui do Rio do Peixe, né? Aqui é da Blumenau, mas aqui no Rio do Peixe também. Tá? Além disso, nós temos também o trabalho dos arqueólogos, que são os cientistas que estudam como viviam os índios. Aqui vai ter o arqueólogo explicando para nós como que acontece a escavação dos materiais na região onde eles acham que viviam os povos antigos, os índios antigamente. Tá? Olá, pessoal. Nós sabemos que aqui existem vestígios deixados por grupos antigos. E agora? Como funciona uma escavação arqueológica? Primeiro, limpamos o local identificado e retiramos a cobertura vegetal. Depois, organizamos e delimitamos o sítio, formando uma espécie de tabuleiro, onde cada unidade de pesquisa mede 1 metro quadrado. Essas quadrículas são numeradas e cada uma delas é minuciosamente estudada.
para que se possa retirar o máximo de informações possíveis. Agora sim, podemos iniciar a nossa escavação. Com a ajuda de pequenas ferramentas, escavamos com muita paciência para que os materiais encontrados não sejam danificados ou removidos de seu local original. Cada unidade é escavada por camadas, onde todo o material encontrado é evidenciado com a ajuda dos pincéis, para que possam ser fotografados e desenhados. Mas antes, todo o material é peneirado, para que nenhum microvestígio se perca. Nesse sítio Sambaqui, localizado no litoral norte de Santa Catarina, encontramos, entre outras coisas, esqueletos humanos, que nos ajudam a entender melhor o cotidiano dessas pessoas que viviam aqui há milhares de anos. Todos os materiais recebem uma etiqueta com informações importantes sobre eles, como local, profundidade e matéria-prima de que são formados. Depois disso, todo o material é acondicionado em caixas adequadas para o seu transporte até o laboratório. Agora que você já sabe como funciona uma escavação arqueológica e conhece a sua importância, nos ajude a proteger esse patrimônio que é de todos nós. Beleza? Então é mais ou menos isso que acontece numa escavação, né? Eles encontram então o local onde tem evidências de que um povo indígena viveu e eles fazem todo aquele processo ali de escavação. Então é assim que a gente sabe, né, sobre como os índios estavam na região. Vale salientar que aqui na nossa região nós temos a UNOESC, a Universidade de Santa Catarina, faculdade, né? E ela é um polo onde ela recebe da região materiais, pontas de flecha, pedaços de cerâmica, de tigela, de cestaria, que os índios da região fabricavam e ela que estuda. Aqui nós temos então a UNOESC que faz esse trabalho, tá? Em Herval do Oeste, especificamente, nós não temos nenhum sítio arqueológico, nenhum lugar onde os índios ficaram muito tempo. E a gente já vai ver por que disso, tá? Então, com as informações que a gente tem, as informações e relatos, dizem que possivelmente 3 grupos diferentes de índio transitavam na região do Rio do Peixe, no oeste catarinense. Então, aqui, ó, na região de Herval do Oeste, Joaçaba, 3 grupos diferentes de índios acabavam vindo morar aqui, pescar no rio, achar alimento. Quais são? Os caigangues, que eram índios que vinham da região que hoje é Chapecó. Os Xoclen, que vinham da região norte de Santa Catarina e também da região das Serras e Campos, Caçador, Curitibano, Campos Novos, né? É aqueles índios que a gente viu ali no vídeo que moravam na região do Vale do Itajaí também, Blumenau, tá? E os Guaranis, que vinham da região do Rio Grande do Sul, tá? Os estudiosos dizem que o Rio do Peixe possivelmente representava um limite indefinido entre as ocupações desses povos. Quer dizer o quê? Que esse era um limite onde os 3 povos chegavam, os 3 povos vinham morar. Povos transitavam por aqui. Tá? Então, o que acontecia? Eles disputavam esse lugar. A procura de caça, a procura de peixe, a procura de frutos, de pinhão, de lugar para se abrigar durante o frio, durante o inverno, durante a chuva. Por esse motivo, não há informações ou estudos de aldeias fixas na região. Quer dizer o quê? Que esses índios, esses 3 grupos de índios, eles não vinham aqui e moravam para sempre. Ou ficavam anos morando aqui. Não, eles passavam por aqui, pescavam, achavam abrigo por algumas noites e depois eles seguiam viagem. Tá? Por que eles seguiam viagem? Porque aqui se tornava um lugar perigoso. Eles estavam aqui com a família deles, esses índios, e podia vir índios de uma outra tribo rival, ver eles ali e acabar tendo brigas a respeito da pesca, a respeito do material de caça, da carne, a respeito das árvores de fruta, a respeito dos pinheiros, que
no inverno davam pinhão. Então eles acabavam vindo para cá, se alimentando, ficando alguns dias e depois seguindo viagem para outro lugar. Então por isso que aqui a gente não tinha nenhuma aldeia fixa, tá? Pessoas, índios morando aqui por muitos e muitos anos. Era um lugar de passagem. Eles estavam aqui de viagem. Eles vinham de algum lugar, passavam por aqui por Erval do Oeste, comiam o que tinha aqui, as frutas que tinha aqui, o pinhão que tinha aqui, e depois eles seguiam viagem para outro lugar. Porque aqui, como era um limite, né? Era um lugar onde 3 povos diferentes vinham. Se eles ficassem aqui muito tempo e viam um povo maior ali, um grupo maior de índios que fosse inimigo deles, podia dar problema, tá? Então aqui era um lugar mais de trânsito do que de morar especificamente, tá bom? Então o que a gente tinha? Está falando o nosso texto, ó. Opa! Ó, ou seja, nós tínhamos aqui pequenos grupos indígenas desses 3 povos que percorriam ao longo do Rio do Peixe e dos afluentes, os rios menores, por exemplo, o Rio Barra Verde ali, tá? Procurando alimento, depois acabavam indo embora por não encontrarem mais alimento ou por medo de encontrarem e entrarem em conflito com outros grupos indígenas que não eram dos seus aliados, não eram da mesma família, não falavam a mesma língua, tá? O que a gente tem aqui sobre Erval do Oeste e dos índios também, né? Fora esses relatos do pessoal que construiu a estrada de ferro e que vieram morar aqui por primeiro, no comecinho de Erval do Oeste, alguns sites de internet, eles afirmam que na Gruta de Sé de Belém, ela foi habitada por grupos de índios que passavam pela região e precisavam de abrigo. Porém, eu, pesquisando, eu não encontrei nenhuma prova científica do que teve alguém que realmente foi ali e pesquisou, algum arqueólogo que foi lá ver se realmente os índios viveram ou não e passavam ali e habitavam a Gruta de Sé de Belém. Até teve um site da internet que disse que a UNOESC foi ali pesquisar. Procurei no site da UNOESC, até falei com um professor meu de história, e ele falou que não sabia realmente se alguém foi lá pesquisar realmente se os índios passaram ou não pela Gruta de Sé de Belém, tá? Então nós temos aí uma espécie de história antiga de Erval do Oeste dizendo que pode ser que os índios ocupavam a Gruta de Sé de Belém quando eles passavam por aqui como lugar de abrigo para passar algumas noites, para dormir ali algumas noites, tá? Mas não temos certeza absoluta se isso acontecia ou não. Alguns sites dizem que sim, que antigamente as pessoas falavam que ali era usado por índios, tá bom? Tá? Mas não teve nenhum estudo científico que afirme, realmente, tá? Então é uma história que a gente tem em Erval do Oeste, dizendo que na Gruta de Sé de Belém existiam índios que moravam ali, que quando estavam passando por aqui procurando alimento, acabavam achando a caverna ali, a gruta ali e dormindo ali dentro, tá bom? Então aqui nós temos aqui como mais ou menos é o mapa de Santa Catarina, tá? O mapa de Santa Catarina e como que se divide então os povos indígenas. Então nós temos aqui, ó, na estrelinha aqui, é Erval do Oeste, é onde a gente mora. Então, nós temos 3 grupos de indígenas que chegavam aqui. Ó, os Xoclen, que eles vinham dessa parte aqui, ó, de Santa Catarina. Aqui, assim, fica Chapecó. Então, eles vinham dessa região e eles passavam por aqui, né? Procurando alimento, caça, alguma coisa. E depois eles acabavam voltando para cá. Eles não ficavam aqui muito tempo morando aqui. Porque era meio perigoso, porque ficava perto dos Guarani também, do Xoclen, que também passavam por aqui. Também nós temos aqui o Xoclen. O Xoclen veio aqui, ó, vem aqui dessa região do norte. Eles desciam aqui assim, ó, é Campos Novos, curitibanos. Então eles pegavam essa região aqui e acabavam chegando também aqui em Erval do Oeste, né, onde é o Rio do Peixe, que o Rio do Peixe passa aqui, ó. Tá bom? Então eles vinham, eles chegavam, ficavam um pouco aqui e eles acabavam indo embora. Porque também era perigoso, porque eles podiam encontrar índios caigangue e índios Xoclen. Por isso que aqui é tipo um limite. É um limite, porque esses não passavam para cá, com medo dos caigangue. Eles também não desciam, porque aqui no Rio Grande do Sul tinha os Guarani. Então eles vinham aqui e depois voltavam, tá? Passavam poucos dias aqui, né? Aqui nós também temos os Guaranis,
que aqui embaixo é o Rio Grande do Sul, que eles acabavam subindo aqui pelo Rio Uruguai e chegavam aqui nessa região também. Também não ficavam muito, porque eles podiam encontrar índio Xoclen, índio Caigangue, né? Então eles ficavam aqui e eles acabavam descendo de volta aqui aonde era o lugar deles, tá? Então nós tínhamos 3 grupos de índio que acabavam passando aqui por Erval do Oeste. Tanto que quando chega a estrada de ferro aqui, o pessoal daqui fala que tem índios Guarani já por aqui e índios Xoclen aqui perto também, tá? E índios Caigangues que de vez em quando vinham lá da região de Chapecó, tá? Então eles falavam, ó, chegamos aqui na região do Vale do Rio do Peixe, encontramos índios Guarani, também encontramos por ali alguns índios Xoclen e volta e meia chegava na região alguns Caigangue também, tá? Então aqui, Erval do Oeste, ou oeste de Santa Catarina, aqui era uma região de limite. Eles não ficavam muito. Eles vinham aqui por alguns dias, passavam por aqui, pescavam, caçavam, pegavam alimento e depois iam embora, com medo de encontrar os outros 2 grupos que eram inimigos, que não eram seus conhecidos. Beleza? Embaixo aqui nós temos então as atividades. Tá? Então, primeiro você vai escrever, ó, quais são os 3 grupos indígenas que viviam na região do Rio do Peixe, onde hoje é o município de Erval do Oeste. Ali no mapa já tem o nome dos 3 ali, bem fácil, né? Ó, como sabemos que os primeiros seres humanos a chegar na região que hoje é Erval do Oeste foram os povos indígenas? Então a gente tem 2 jeitos de saber isso, né? Um é, como a gente viu lá, é pelo relato das pessoas que chegaram aqui, os primeiros que vieram morar aqui lá depois da construção da Estrada de Ferro. A segunda é através do trabalho dos arqueólogos, que é os cientistas que pesquisam sobre os povos antigos. Aqui, ó. Os Xoclens que chegavam aqui em Erval do Oeste, eles vinham de que região? De que cidades? Os Caigangues que vinham de que região? Os Guaranis vinham da onde? É isso que vocês vão escrever aqui no lado. Está lá no texto, bem fácil também. Número 6. Por que os estudiosos dizem que a região do Rio do Peixe era um limite indefinido para esses 3 povos indígenas? Quer dizer o quê? Por que esses povos não vinham para morar, para ficar? Eles vinham aqui e depois eles iam embora. Por que era um limite indefinido? Tá? 7. Como que era a vida dos povos indígenas que transitavam na região do Rio do Peixe? Lá no texto vai falar, eles vinham em grupos, eles vinham aqui para procurar o que eles procuravam aqui, e depois, né, eles iam embora. Então, vocês vão lá que está lá também. 8. O que alguns sites da internet dizem a respeito dos povos indígenas e da Gruta de Sé de Belém? Que foi aquilo que eu falei no final ali da explicação. 9. Antes da chegada dos povos indígenas da região do Rio do Peixe, a paisagem ela era modificada ou ela era natural. Foi falado bem no comecinho do vídeo, tá? E 10. Os relatos escritos sobre a presença de índio na nossa região surgem por volta de que ano? Quando que o pessoal começa a ver os índios na região e escrever sobre eles? Tá lá no texto também, bem facilzinho, beleza? Em história, então, por hoje é só, é isso aí. Leia o texto, veja o mapinha, resolva as questões, tá bom? Um abraço aí e até a próxima aula.